Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como a gente vincula um código, um estilo CSS ao HTML usando o método incorporar. Tá? A gente vai incorporar o estilo CSS dentro do arquivo HTML. Tá? Eu estou usando aqui o meu arquivo HTML utilizado na aula passada, onde a gente aplicou um estilo CSS utilizando o método inline. Tá? Vou executar aqui no Internet Explorer, tá? A gente fez esse texto aqui, tá? Em verde. E agora eu vou criar aqui embaixo dessa div, vou criar uma nova div e vou colocar dentro dela um texto, tá? Texto com CSS incorporado. E agora eu vou utilizar um método, tá? Esse método é simples. Aqui dentro do head do nosso HTML, a gente vai criar uma tag de estilo, tá? Nessa tag de estilo a gente vai dizer que ela é do tipo texto CSS, tá ok? É só isso que a gente precisa. E vou fechar essa tag de estilo. Opa. Dentro dessa tag eu vou criar uma classe, tá? A classe que vai conter as características que eu vou aplicar depois na minha div. Tá? Para criar uma classe, a gente começa usando ponto e dá um nome a ela. Tá? Classe texto. Depois disso, a gente vai abrir e fechar chaves. Tá? É aqui dentro que a gente vai colocar as nossas características do CSS. Tá? Eu vou usar a mesma característica que a gente utilizou na aula passada, a característica color. Tá? Vou colocar aqui então color, dois pontos, blue. Tá? Vou deixar o texto em azul. É claro que se eu salvar isso daqui, executar isso daqui no nosso navegador, o texto vai estar ainda preto, porque a gente ainda não vinculou a classe criada com esse texto. Então a gente vai fazer isso, tá? A gente vai vincular essa classe que a gente criou aqui a nossa div, a nossa tag HTML. Para fazer isso é simples. Dentro da div, eu escrevo class igual, abre e fecho aspas, e dentro das aspas eu vou colocar o nome sem o ponto da classe criada. No nosso caso, a classe texto. Vou salvar esse HTML, vou executar ele no Internet Explorer, e vocês podem ver aqui que o texto ficou em azul. Certo? É assim que a gente vincula uma classe ou um estilo a uma tag HTML no método incorporado. Ok, pessoal? Isso aí. Até mais.